Pessoal, estamos ao vivo finalmente para a nossa segunda live Obstetrícia Sem Fronteiras com o Nelson Sabadin. Olá, boa noite, boa noite. E aí, boa noite, Tudo Nelson. bem? Peço desculpa de terça-feira, foi uma loucura. Menina, pois é, né? Eu acho Uhum. que a vida da gente tem umas imprevisibilidades, assim, né? É que já na segunda começou a ser corrido, que nasceu três neném nascendo sorrindo, né? Aí na terça, daí foi, continuou, até foi, dá aquelas chacoalhão. Tem semanas mais corridas, né? Ai, gente, pois é. Eu acho que tava na expectativa aí para poder encontrar com vocês e tô feliz que agora a gente conseguiu na quinta, né? Mas me conta, o povo quer saber aí quem é Nelson Sabadin. Já fizeram piadinha com o Sabadin de quarta Dominguinho, Carol Dominguinho. Então, eu sou paranaense, né? Sou de Cascavel. Já tô quase nos 40, então já não fervo na primeira fervida, né? Tem que dar uma cozinhada na panela de pressão. Tô ficando velhinho já. E eu vim, né? A minha história com obstetrícia, ela veio muito no final da minha faculdade, né? Então, no último ano da minha faculdade, essa história é bem, bem legal, né? O fator de ser médico, desde pequeno, eu falava que eu queria ser médico, né? Nem sei porquê, nem, não tem nenhum médico na família. Mas eu falava, quero ser médico, quero ser médico. Mas a obstetrícia chegou para mim porque no último ano da minha faculdade, em março, né? A minha filha nasceu, minha filha mais velha. E a mãe dela teve uma HELP grave, foi bem, bem intenso, assim, né? E Conta aí o pessoal que não sabe o que que é HELP síndrome. HELP síndrome é uma síndrome que ela cursa com hemólise, né, que é quebra da célula de sangue, com aumento de enzima hepática e baixa da plaqueta por consumo. E foi bem grave, assim, mas a neném estava com uns 35, 36 semanas, tudo, mas ela ficou bem grave. Mas para mim, quando nasceu, tipo, me deu uma luz assim, cara, que legal, nossa, né? E 4 meses depois faleceu minha mãe, né? E nesse momento eu pensei, eu falei, pá, o que que eu vou trabalhar na minha vida, né? Hoje eu tenho essa chance de escolher, eu tô no último ano, né? E daí eu falei, vou mexer com vida. E fui para obstetrícia, né? Aí escolhi obstetrícia, passei na residência e tudo. Aí toda a minha formação eu fiz no Rio Grande do Sul, Você fez a graduação, foi aonde, em Nelson? Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Deep Step. Não, em Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade que é do interior do Rio Grande do Sul. Ela é muito famosa pela medicina, sabe? Já fizeram até um transplante cardíaco lá, numa cidade que na época tinha 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Então o pessoal é bem, bem engajado no Bem hospital, entusiasmado com bem a medicina entusiasmado. lá. Lá tem quantas faculdades de medicina hoje? Hoje tem três, né? Três. Três. Uhum. Tem uma federal e duas particulares. Na época que eu fiz só tinha uma, né? E eu fiz toda a minha formação lá, tanto a faculdade quanto a residência, e depois eu voltei e dei aula 4 anos lá, de 2015 a 2019, né? Então, mas foi uma formação muito tecnicista, assim, sabe? É, Centro obstétrico com 3 centímetros de dilatação, ocitocina em todo mundo, episiotomia em todo mundo. Então, Nossa, foi, tinha uma coisa na minha faculdade que era assim, a pessoa chegava ali nos 8 centímetros de dilatação, a pessoa já pegava a mulher, já colocava ela no bloco, já deitava ela na maca com a perna assim em cima da perneira e a outra deitada, assim, meio deitada de lado, com a perna meio sim, atravessada. Eu até uma vez eu fiz um curso, e aí a mulher falou, essa posição é ótima. Acho que até ajuda um pouco em ciclitismo, mas era um negócio assim meio paralisante para a mulher, sabe? Você sim. chegou ali com 8 centímetros, todo se o bebê tá alto, se não tá, né? Tava.
tem lá já tá bom para ter o menino, para não ter, porque a outra possibilidade era aquele frenesi louco, quando a mulher chega em período expulsivo, Uhum. aí você já tem que pôr ela na cadeira de rodas e E sair levar pro correndo. bloco, né? É, Sair correndo, tipo assim, todo mundo sabia que uma hora isso ia acontecer. Aí a gente finge que a gente foi pego de surpresa e leva a mulher pro bloco. é verdade. Não, e quando Foi não, assim. e quando não faziam a gente pagar coca porque nascia na cama, né? Ah, é, porque é o grande pecado da humanidade é deixar o bebê nascer onde ele estava começando a nascer, né? Porque, nossa, por que que você deixou nascer na cama? Tipo, né? Gente, É, pior do que culpar a pessoa que estava na assistência é xingar a mulher, né? Tipo assim, por que que você o povo continuou fazendo força? A gente tem que te levar para tal é, lugar, por que não gente. chamou? Por que que não chamou? Por que Como você não chamou a minha filha? Eu estava preocupada com é. outras coisas. E é impressionante, assim. Acho que a Não, gente é muito na formação, na formação médica, assim, acho que a gente é tão preocupada achando que está todo mundo prestando atenção na gente, né? sim, Tipo assim, acho que o parto, a última coisa que ele é sobre o outro, né? Assim, sem gente, dúvida. É, você tem que ser meio de vidro no parto. Você não tem que estar lá. Você tem que estar sem estar, entendeu? É uma coisa meio difícil de explicar. Que você, na verdade, eu falo com os pacientes, na verdade, eu sou um seguro, que eu não quero ser usado, né? E se precisar, né? Somos o seguro. Então a gente está se lá. precisar, estaremos lá, né? Então, mas a minha formação foi muito assim, tipo, quando eu saí, né, e comecei a trabalhar, eu era meio assim. E, e o que me abriu para a humanização foi uma doula, em 2013, né, final de 2013. Eu estava não, saindo, né, com uma condição não tão favorável, com um filho pequeno, eu tinha que fazer o quê? Trabalhar, né? Então fui, plantão, né, na época daí eu fui para a cidade onde que a mãe da minha filha morava, né? A família da mãe da minha filha morava. Eu fui trabalhar lá, que é Erechim, que é uma cidade menor ainda que Passo Fundo, né? Mas isso Aí, também é lá no lá no Rio Rio Grande Grande do do Sul. Sul, é 70 quilômetros uma cidade da outra, bem pertinho. Aí cheguei lá, comecei, é posto de saúde, é plantão. Eu chegava a fazer 20 plantão de 24 horas no mês. Era algo De 24 de horas? 24 horas, era algo Gente, tipo você já podia estar surreal. comprando seu primeiro Porsche, né? Ou é impressionante. E assim, Era, me fala, eu nunca fui essa pessoa, assim, sabe? uhum, Eu sempre. Eu nunca gostei muito de plantão noturno uhum, e sempre me angustiou muito essa ideia de. Uma vez eu fui dar um plantão numa cidade aqui perto de BH, chama Pará de Minas. E aí eles falaram assim: não, era quase R$ 3.000 para eu dar um plantão de 24 horas lá no Natal. Aí eu sim. fui. Eu fui e tal. E aí, assim, era uma maternidade pequena, tão pequena que eu era a única obstetra, o anestesista não ficava lá de plantão, e, e é isso. As pacientes que eu tive de dia, né, tal, tudo resolvido, só que chegou uma moça em trabalho de parto à noite. Gente, quando eu pensei assim, quem que vai ouvir o BCF, né, o batimento cardíaco do bebê à noite? É a gente. Aí era eu, né? É, não De tem meia em muito. meia hora, né? É isso. Aí eu, aí eu pensei assim, gente. Aí eu falei, mas aqui, como é que vocês fazem aqui essa questão aí do trabalho de parto e tal? Aí tinha uma técnica de enfermagem lá. E a técnica de enfermagem falou, não, eu posso olhar. Pensei, como assim, moça? E aí ela não estava no prontuário, BCF positivo. Não, é tenso. Gente, eu fiquei em pânico. Eu pensei assim, eu não acredito. E aí, assim, né? Aí, sei lá, a pessoa tá assistindo aqui falando, vai tomar banho, Carol. A galera tava te pagando R$ 3.000. Fica a noite acordada ouvindo. Mas assim,
o negócio não tinha muito sentido, sabe? Faz muito sentido a gente revezar, né? Quando eu penso assim, da pessoa ser o único obstetra do hospital, não, sei lá, essas coisas não encaixam. Tinha enfermeira obstetra também, para você revezar, tipo assim, Tinha, ó. não, tinha. Enfermeira obstetra tinha, né? A Uhum. gente revezava, a gente, né, era legal. Aí, em 2015, eu abri a residência lá, né? Porque daí eu vi que tinha um volume legal. Aquela coisa quando a gente é jovem, né? Gente, aí você falou, ai, nossa, tanto parto aqui, por que que a gente não coloca uma galera para aprender? Foi isso? Isso, foi isso daí, foi bem isso daí. Foi E bem isso daí. quantos Porque partos por mês, mais ou menos, lá em lá, Erechim? lá em Erechim dava em torno de 150 nascimentos por mês. Não Não, era tão legal. pouco, era bom, 150. E o volume cirúrgico, de cirurgias, né, não, por exemplo, não tinha vídeo, não tinha infertilidade, mas o volume cirúrgico, por exemplo, de esterectomia vaginal, prolapso, tudo era um volume bem bom. Então, quando eu comecei a ver que e eu estava fazendo sozinho, eu falei, cara, cabe uma residência aqui. E estavam abrindo, né? Eu falei, vamos botar a residência. Quem você chamou na hora? Você falou assim, você ligou pro diretor do hospital, falou, "Ô, você Não, já pensou? o Como é que diretor foi?" o diretor que veio falar comigo, que eu comecei a fazer plantão, 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 e estavam querendo abrir uma faculdade em Erechim. E daí eu já tinha a situação, eu comecei já daquela parte do parto humanizado, a gente já tinha organizado algumas coisas no hospital, que como eu comecei a fazer bastante plantão, eu comecei a me meter. Daí a gente conseguiu as camas PPP na época, isso em 2014. Cama PPP em 2014 era algo revolucionário no Rio Grande do Sul, sabe? Uhum. Eu nunca vou esquecer que falaram meio assim na época. Eu fazia um monte de plantão, e num dos plantões de dia eu tava lá. Ah, mas a mesa de parto. Eu falei, esconde isso, cara. Não me some com isso daí, eu não quero mais ver essa mesa de parto aqui, né? A gente está investindo 3 camas PPP, tudo automatizado, tudo, né? Né? Negócio cheio de botão, mais chique do que Mais de chique, dentista. não, e o pior é que hoje eu nem uso esse cama PPP mais, né? Porque você tem 4 apoios, banqueta, na banheira. Então, a cama PPP foi. Eu até hoje eu pensando, voltando, falei, cara, também não, né? E a Não gente era sobre conseguiu. ela, Não né? era Não sobre era ela, exatamente sobre ter ou não ter essa eu não cama que tenho ia essa fazer cama. diferença. É. E a gente conseguiu organizar 3 salas de parto na época, numa Uhum. cidade que tinha esse volume e que antes era assim, as pacientes ficavam, na hora de ganhar ia para a sala de parto. E daí a gente conseguiu que pelo menos quando fosse no centro obstétrico em trabalho de parto ativo, né, elas ficassem em um só lugar, né? Não tinha um chuveiro, tinha um chuveiro, 2 chuveiros na época, né? Para 3 salas, Uhum. mas a gente se dava um jeito, revezava, né? Consegui. E ficou uma assistência legal. Daí nisso eu pensei, eu falei, cara, cabe a gente começar a ensinar. Eu estava aprendendo ainda, falei, começar a ensinar essa filosofia, porque eu acho que você assistir parto de maneira correta hoje no Brasil é uma filosofia, né? É uma missão, não é só assim, porque a gente é muito criticado, né? A gente é muito, né? Quando eu falei, não, não vou mais fazer episiotomia, que eu fui lá ler e foi a doula que me trouxe. Eu nunca vou esquecer que eu estava fazendo o pré-natal de uma paciente e ela me perguntou, ah, eu posso vir com a minha doula? Imagine, 2013, no Rio Grande do Sul, nem se falava em doula, né? Aí eu fui falar, cara, fui ler o que era dita doula, né? Eu assinava UpToDate e coloquei no UpToDate doula. E tem, se você colocar. Não, por incrível que pareça, se você colocar doula no UpToDate, aparece suporte contínuo ao trabalho de parto. E eu Sim, abri. é aquela revisão da Cochrane, né? Que foi mais ou menos Isso, também, eu acho que foi 2013, 2014 que eles isso. publicaram. Aham, Evidência grande sobre doulas, né? isso. Daí eu li aquilo ali, eu falei, nossa, não, uma coisa boa, uma coisa boa. Então tá, vai lá. Daí conversando comigo dela, ah, não, ela não quer episiotomia. Daí eu pensando, puta que pariu, né, cara? Como é que não quer episiotomia? Imagina eu saindo de um lugar que era 99% de episiotomia, né? E Sério, daí, lá era para todo mundo. na minha época era para todo mundo. Não sei como tá agora, né? Mas na minha época era, né? Era geral. Daí, tá. Daí ela falou, não, mas, né? Daí eu
Falei, olha, assim, eu vou ler, né? E ela também me trouxe, em 2014, foi um painel da ACOG que começou a aumentar o índice de cesariana nos Estados Unidos. E a ACOG Uhum. fez um painel que é para prevenção de cesariana primária, que tinha o curva de Zang, que foi aí que eu fui apresentado, que tinha a parte do período expulsivo não ser aquele período expulsivo, tem que ser em 1 hora, meia hora, 40 minutos, mas não Uhum. se ter o tempo, né? A mudança de posição, e assim vai, né? Então eu li aquela revisão e falei, pô, mas esse material é forte, eu vou ler mais sobre isso, eu acho que eu que estou fazendo errado. E certo dia eu cheguei no plantão e falei, não vou mais fazer, não vou fazer fisiotomia mais, isso final de 2013. Não vou fazer. Li que não podia fazer, não vou fazer. E comecei a não fazer e começou a dar certo, né? O pior é defender, na época eu defendia, né? Daí comecei a defender, falei, cara, dá certo, velho, não precisa ficar se bobeando, deixa vir, deixa de boa, batimento tá bem, né? Ah, mas esse batimento não tá bem. Eu falei, passo força, porque episiotomia, cristelar, essas coisas não diminui o período expulsivo. Então, passe, então, tá mal, experimenta, né? E era uma briga, porque como eu fazia muito plantão, aí começou, tipo, até as enfermeiras que só viam episiotomia, o doutor novo não faz episiotomia. Mas tudo bem, foi passando e tal. Aí essa menina teve de parto, e com a doula, né? E teve de parto normal, né? Ai, que Foi legal, legal. teve de parto normal e tudo, a gente conseguiu. E lá no interior do Rio Grande do Sul, né, e até aqui no Paraná, em alguns lugares, é uma cultura do anestesista. A gente praticamente não tem anestesista no hospital, por incrível que pareça. E é horrível isso, né? Porque você tem que chamar. E quando você chama, parece um favor, mesmo ele estando de sobreaviso. Então, por exemplo, chamei. E às vezes você A chama. gente, é a lei da inércia, né? Eu acho que Aham. assim, quando não tem quase nada para fazer, quando aparece alguma coisa, a pessoa vai assim com a pior cara do mundo mesmo, né? Sim, e eu sempre brinco que sobreaviso é aquela prisão domiciliar, né? Porque você só está em casa, porque você não pode fazer nada, você A não pode sua sair. mente está em algum lugar entre o hospital e a sua casa. Então, tipo, é pior. Eu sempre falo assim, né? Eu sempre fui contra sobreaviso. Sempre fui extremamente contra. Eu acho que o médico é prostituição sobreaviso. Ah, mas eu fico em casa e ganho. Não, não. Ou faz o certo, fica lá, senta a bunda lá então, tá? Recebe o correto, ou não faz essa jogadinha aí que não dá certo, cara. Porque, poxa, você para Aí, vir. a pessoa, às vezes, ela não dá conta, aí ela não fica em casa, aí ela vai para não sei aonde, aí não consegue falar com a pessoa. Sim. E Assim, eu tu. acho que a obstetrícia não cabe isso, né? Não, Não não cabe. cabe. Já tem imprevisto suficiente, já tem Uhum. catástrofe suficiente para a gente poder fazer realmente tudo dentro dos conformes, né? Não, e tem várias situações que é importante o anestesista, né? É, pô, até uma instrumentação de parto, né? Sim, Pô, você tendo um anestesista no hospital, você já deixa a equipe, ó, vou instrumentar o parto. Porque você pode ter mais laceração, você às vezes precisa mesmo uma analgesia melhor, você, né? Entre N situações, né? Então, é. eu acho que hoje também não cabe, né? Até um dos hospitais onde que eu trabalho, né, onde que eu assisto os partos, não tem anestesista de plantão, mas o outro tem o anestesista de plantão e isso me dá uma segurança muito grande, Não, sabe? porque isso aí faz a gente pensar em várias coisas, né? A disponibilidade para fazer uma analgesia de parto. Sim, Então, isso reflete um pouco a realidade do nosso país, né? Que é tipo assim, sim, não existe analgesia de parto, né? Em não. muitos lugares. A outra coisa E, é, e, isso e tira assim, sua não é, segurança para atender um parto é, normal, porque se você precisar de uma cesariana de urgência, quanto tempo que a pessoa vai demorar para poder chegar, sabe? se você precisar de uma curagem ou uma laceração de colo mais profunda, Poxa, uma hemorragia pós-parto, um paciente precisar ser invadida, que precisar realmente de uma sim. laparotomia, como se não chegasse gravidez ectópica rota, Rota, sabe? não, tem tudo isso.
E a analgesia, o mais engraçado da analgesia hoje, é até uma crítica à Sociedade Brasileira de Anestesia. Como que se tem anestesistas que não sabem fazer analgesia de parto? Ou centros formadores de anestesista que não têm formação em analgesia de parto. Eu acho que isso é uma crítica muito grande. É aquela situação, poxa, parece que é uma coisa além, né? Tu fala em analgesia de parto, às vezes o cara fala, não, mas eu não fiz, eu fiz 2 vezes na minha residência. Tá, mas, Ai, né? eu, sinceramente, eu tenho uma opinião que é o seguinte: no mundo ideal, e eu, assim, sei lá, para mim, dar plantão no Sofia tem muito de um mundo ideal, e obviamente tem um tanto de questões também, mas no lugar de analgesia de parto, a pessoa tem que ter um pouco de sensibilidade, sabe? De paciência, de treinamento, se ter as expectativas corretas em relação a qual que é o comportamento do paciente, sabe? A Sim, gente sem fala dúvida. muito assim da violência obstétrica praticada é, pelos profissionais em geral. A Uhum. violência obstétrica, assim, promovida pelo anestesista é um negócio assim Cruel. cruel, Cruel. sabe? É desde aquele que não tem paciência nenhuma com uma pessoa em trabalho de parto, até aquela pessoa que vai fazer uma cesariana, às vezes até uma cesariana letiva, que é amarrar o braço da pessoa. É, tem um Não deixar o anestesista. pai, não deixar o pai Não deixar junto. o acompanhante entrar durante o É o procedimento acompanhante. anestésico. Quem que inventou isso, gente? Eu também queria Sério mesmo. entender. Eu queria entender isso também. Quem que inventou o procedimento anestésico é sem acompanhante, aí o resto é com, Não, sabe? e quando você tá naquele parto encruacado, né? Aquele parto que tá ali, e vai e vem, e pô, você fez spinning baby, você passou o ultrassom, tu viu que o neném não estava bem posicionado, tentou reposicionar daqui, reposicionar de lá, e indica uma cesariana, intraparto. Aí a paciente também, poxa, a paciente tem toda uma expectativa, ela se preparou, né? Ainda mais no privado, que hoje eu trabalho com 1 para 1. Poxa, a paciente se preparou 40 semanas, aí lutou Ela tá em tudo e foi. luto. Ela tá Ela em tá em luto pelo luto. parto normal que ela não teve, A sabe? cada choro de contração, ela tá com medo, porque ela tá frustrada, porque ela foi cobrada desse parto. Porque ela Aí chega o anestesista. sabe que uma cesariana intraparto tem algum risco maior, assim, né? Sim, e tudo mais. E a família, né? Ela vai sair e vai ter 3 falando, ah, eu falei para fazer cesárea. Uhum. Por que que... Olha essas modas. E chega o anestesista e fala, eu vou tirar sua dor. Fica quieto. Não, sério. Sério. Ai, olha, eu vim para tirar sua dor. Agora você vai gostar de mim. Ninguém tem que gostar de ninguém, cara. Seja Ai, técnico, sabe velho. uma frase que eu já ouvi? É. Eu vou virar o seu melhor amigo, Nossa, sabe? não. Chega É. pra fazer uma analgesia. E assim, aí em geral, às vezes eu brinco, ou eu entro na brincadeira e tal, mas Uhum. assim, é tão interessante como que a gente sempre tenta fazer a coisa voltar pra gente mesmo, né? Sim. Como, assim, a gente a todo momento, assim, como profissional da saúde, tenta pegar aquele parto pra gente, tipo assim, ai, eu Sim. vou dar pro melhor amigo. Ai, nossa, agora aquela famosa frase, vou fazer nascer, né? Isso. Isso, É. isso os médicos não falam na frente do paciente, mas entre si, lá dentro Entre da si. equipe, falam, dá licença que eu vou ali fazer nascer. Agora a gente vai fazer nascer. Essa frase também é foda, né? Putz. Ai, gente, é de uma presunção, assim, né? Mas Mas, sabe, eu tava pensando esses dias com meus botões, né? Eu, não adianta a gente não falar que a faculdade de medicina, talvez agora esteja mudando, né? Mas eu, eu fiz a minha faculdade de medicina de 2013 a 2009, né? Ela é muito elitizada. Ela é muito elitizada. Então, e a obstetrícia, ela necessita você ter alguma história. Não adianta, assim, como história, você tem que entender que obstetrícia não, você não é um médico, você não é um superdoutor, você não,
Você é uma pessoa cuidando de outra pessoa, né? E ali você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que chorar junto, você vai ter que pegar na mão e estar ali do lado. Não é você tomar a situação. E você entender que todo esse momento é um momento dessas pessoas. Você está ali como espectador, né? E eu acredito que quando você tem muito elitizado, né, é tudo muito certinho a vida. É tudo muito certinho. Ah, você nasceu, você não teve nenhuma dificuldade, você estudou nos melhores colégios, você fez o melhor cursinho, você viu todo mundo ah, te indo para o teu sonho, você escutava teu pai, que às vezes era uma classe média alta, uma classe alta, falando sobre direita, esquerda, sobre propriedade, sobre e vem com esse, né, aqui e não fura essa bolha. E porque nós, profissionais da saúde, trabalhamos com pessoas em vulnerabilidade. E nós não. E no parto isso é muito, né? Porque o parto é aquele turbilhão, a mulher revive, né? Ela revive, né? Quem está parindo, toda a vida dela. É muito, muito interessante, né? Eu tive uma paciente uma vez que começou a falar do doutorado, que ela fez o doutorado, que ela queria. E você vê que isso travava. E ali você não tem que ser o médico, ali você tem que ser a pessoa, né? Você tem que acolher. E quando você tem muito, muito elitizado, você não acolheu ninguém na tua vida. Como é que você vai conseguir acolher? Então, a faculdade de medicina tem que ver e formar pessoas que acolhem, né? Que nem quando tu vê o que aconteceu naquele intermédio, é revoltante isso, né? Não tem nem o que se falar. E você vê que é o espírito da faculdade de medicina. Muita gente elitizada que eu acho que falta um pouquinho de mais de vida, de furar uma bolha, né? Que tá naquela bolha assim que, é tudo bonitinho, a internet, mas não entende que você tem muito abuso, né? No interior, você tem muita dificuldade de assistência, você tem ainda um grau de acesso à escola, a, né, a tudo. E não é porque a pessoa não quer, é porque não tem condição. Então, acho que isso dentro da obstetrícia, isso fica muito. E é escolha, às vezes, né? Você vai perguntar para muito obstetra, por que você fez obstetrícia? Ah, porque tinha procedimento também. Ah, era fácil de passar. Na verdade, eu queria mesmo era cirurgia. Imaginar que era mais fácil de passar. Eu escuto muito isso, E sabe? você escolheu obstetrícia porque tinha muita vida? Eu escolhi obstetrícia porque eu achei que esse momento era meu, de participar, ajudar, sabe? Eu acho que foi uma visão, sei lá. Eu queria ser cardiologista. Eu odiava obstetrícia na faculdade. Nunca imaginei. E, poxa, eu acho que se aconteceu tudo isso, eu ser pai, né? E vindo também de uma realidade elitista, sabe? Não vou colocar tapar o sol com a peneira, né? A minha mãe, meu pai, muito simples e tudo, com bastante dificuldade, né? Eu tinha uma dificuldade em casa, mas meu avô, que me ajudou com a faculdade, era mais bem elitista, assim, né? E quando eu passei com essas situações, né? Que foi uma gravidez não planejada, né? Da Maria Luísa, que eu fui muito atacado pela minha família na época, tipo, assim, né? E agora? Você vai ter filho? No último, como é que, onde já se viu? Você nem se formou direito, blá, blá. Então, tudo isso eu falei, não, né? Foi uma carga muito, e que eu vi na obstetrícia em trabalhar com isso, uma forma mais leve de viver, e que eu achei que eu ia ser feliz com isso, né? Do que eu estar muitas vezes num consultório só, ou fazendo teste de esforço, ou fazendo clínica médica, ou fazendo plantão em UTI, entendeu? A, a, a minha intenção foi isso. Tipo, eu falei, cara, eu quero que vai ser uma vida difícil, vai, né? Vai ser uma escolha. Nunca vou esquecer, meu pai não tem o segundo grau, né? Quando eu decidi, eu conversei com meu pai, né?
E daí ele falou, olha, eu acho que é muito legal o que você vai fazer, mas você tem noção que não tem hora? Você sabe que mulher grávida não tem hora, ele vai te ligar, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. E ponto, acho que, né? E eu sempre falo, sou bem muito claro, no momento que eu não estiver feliz, eu vou sair do jogo. Ponto, né? Se for para mim para estar entre e meio, não. Daí não, né? Porque eu acho que falta um pouco isso, né? Falta um pouco de falar para o profissional que, olha, é, a especialidade é essa, você tem noção? É isso que você quer da vida? Eu acho que as pessoas sempre foram muito realistas, assim, você vai conversar com as pessoas e acho que tem essa dualidade ali, ginecologia, obstetrícia, uma ideia de ser uma área muito ampla. Uhum. Ó, Joaninha. E Joaninha, dá aí agora para as pessoas. Oi, pessoas! Olá, Olá! aqui o pequeno foi dormir, só tá os Mimi e a Kelly. Deixa eu. Vamos ver se tem mais Ei, alguém. Kelly. Ai, gente, que é aquilo ali? Um gato? É um gato. Que bicho... Uhum. Gente, que bicho enorme. Uhum. É a Mel essa. A gente tem três gatos: a Mel, o Bruce e a Panqueca. A Mel que tá. A Não Mel foi que tá pra ali. cama. Não. Olha, A outra tá aqui também e o Bruce deve estar nos arqueando. Não, mas olha, engraçado isso, assim, quando você fala, né, que a faculdade de medicina, ela treina, assim, talvez dentro da obstetrícia as pessoas chegam lá e não sabem ter empatia. Em primeiro lugar, eu considero que a formação médica é absolutamente misógina. Ela, a lavagem cerebral dentro da formação médica, pelo menos aqui eu passei também. Eu, eu entrei na faculdade em 2008, então você estava saindo, saindo. né? Uhum. Estava saindo. É, eu acho que assim, a gente vê belíssimos exemplos de pessoas que se dedicaram, inclusive, eu acredito que essas gerações, essas pessoas que foram meus professores, poxa, foi uma realidade totalmente diferente, né? Assim, as pessoas se formavam em medicina, que já tinha muita gente que já nasceu no meio de médicos, todo mundo, os parentes era médico, enfim. Mas também uma entrega profissional ali, uma imersão muito grande dentro da profissão, né? Hoje eu acho que a gente tem uma transformação um pouco bem importante dessa realidade, porque ali a partir dos anos 2000 e poucos, houve várias ações afirmativas ali, políticas de cotas, né? Na faculdade. Então, assim, quando eu me formei, minha turma tinha uma parte que era fruto da política de cotas. E hoje, assim, trabalhando como docente, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz um estágio docente na UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, em BH, e lá eu já conseguia perceber, assim, um perfil de pessoas um pouco bem mais diferente, bem mais diversificado, de pessoas muito mais questionadoras, sabe? E aí, assim, acho que nossa, são tantos choques geracionais agora. Eu me preocupo também muito com quem são as pessoas, né, que estão se formando agora. Mas eu entendo, assim, que quando eu olho para as pessoas da minha geração e olho, eu vejo um pouco uma tentativa meio frustrada ali de ocupar um espaço ainda muito paternalista, muito de querer decidir pela pessoa, né? O nosso lugar, assim, num relacionamento com o paciente, ele
ele já é pré-estabelecido um lugar de poder, né? Então, assim, tudo que eu posso fazer para poder tentar deixar aquilo um pouco mais horizontal, para que a pessoa tenha aquela autonomia das escolhas dela, para que eu consiga agir como alguém que está dando as possibilidades, Uhum. quais os riscos e os benefícios para cada uma daquelas possibilidades, para que ela consiga fazer aquela decisão da maneira mais consciente possível, melhor, mas assim, isso dá trabalho. Às vezes a gente se depara assim, numa situação de plantão, com pessoas que não tiveram essa oportunidade de tomar essa decisão, sabe, de maneira consciente. Então, assim, é bem desafiador, né? Não, o plantão, é muito bom fazer, né? Eu sempre gostei muito de fazer plantão. Fazem 2 anos agora que eu parei de fazer plantão. Mas é isso que você falou. A gente, como médico hoje, né, a gente tem que dar caminhos para paciente, né? E colocar assim, olha, nesse caminho tem tal risco, nesse caminho tem tal risco, nesse caminho tal benefício. Sentar, explicar cada situação. Por quê? Porque ela faz parte e claro que o corpo desse paciente, né, dessa pessoa que está ali. Então a gente tem que, na verdade, não decidir por ela, né? Acredito que você tem que dar as opções, né, para que essa família, para que essas pessoas, né, dentro do, da realidade delas, elas façam suas escolhas. Então, hoje mudou muito, né? É claro que se a gente vê a medicina vem mudando no Brasil, né? Nos anos 90, eu sempre brinco que assim, nos anos 90 você ser médico já era sinal de sucesso, né? Pelo profissionais escassos, não era esse boom tecnológico e tudo. Nos anos 2000, você tinha que ser médico e ser bom médico, não tinha que ter empatia, sabe? Tem que ser médico, se é médico, você é bom, né? Começou a aumentar um pouquinho. Não, as Hoje, pessoas aguentavam é, violências porque a pessoa era boa. Eu acho isso, que isso ainda acontece, né? Mas acho que isso está muito, passando a ficar um pouco mais inadmissível agora, né? isso, hoje você tem que ser muito bom, não só bom. Você também tem que ver a pessoa que está na tua frente de uma outra maneira. Você tem que ver as demandas dela, o psicológico, as crenças, tudo, né? Naquela pessoa que está na tua frente. E ser muito bom tecnicamente. Então, o médico hoje ele tem que pensar nessa evolução, que nem a minha geração está meio ficando um pouco para trás, né? Porque a minha geração é a geração da cesárea, né? Né? Que é aquela formação final dos anos 90 até o final da primeira década dos anos 2000 ali, né? Que é o pessoal que era para cesárea, que era o pessoal que ainda tinha aquela ideia de que a pessoa com vulnerabilidade vai no plantão para ter de parto e quem tem condição vai para cesárea para não sofrer. Então você escutava isso muito na formação, tanto na formação acadêmica quanto na residência. E graças a Deus hoje já vai mudando isso, né? E a gente tem que pensar em outras maneiras, porque eu sempre. Uma das coisas que me abriu muito a minha mente foi quando, logo depois que a Maria Luísa nasceu, nunca vou me esquecer que eu estava na janelinha, né, da recuperação, olhando. Né, eu estava no último ano de faculdade, não fiquei lá dentro, nada, né? Não, né? E eu estava olhando e Você não tava entrou aquela. como acompanhante na cesárea? Eu só entrei porque dei carteiraço, porque o pai dela era enfermeiro no hospital. Daí a gente entrou junto. Mas senão não teria entrado também, né? Que ainda hoje lá tem um hospital que o nenê nasce, o nenê não fica com a mãe, ele sobe num berçário. Aí depois, e eu não sabe o quanto que eu briguei por isso, com isso daí, né? Não Cheguei a ir embora. acredito, Tô gente. falando O sério, menino ainda hoje. vai pro berçário igual. Como que chama aquela série, gente? Grey's Anatomy.
tipo isso. E eu falava, gente do céu. This Falava, is Us. Você já é, assistiu This is Us? This is Us. É. Eu falei, não. Primeiro Eu falei, não. episódio. This É, is Us. porque a minha filha nasceu Ou nesse em tempo de hospital. trocar os bebês, gente. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Não, eu falei bem assim, eu falava isso para a direção, eu falava, olha, se hoje eu tenho um filho aqui, eu vou processar vocês, porque eu não vou sair de perto do meu filho não vai sair de perto da mãe dele, e eu vou processar vocês. Alguém vai processar vocês um dia, porque o que vocês fazem é a maior crueldade que tem. Ah, mas é que não tem espaço. Tem espaço, cara, deixa um berço no canto, Gente, deixa um então. espaço para pôr um berço dentro do bloco cirúrgico, de um bloco obstétrico? Sim, né? Então, ainda é assim. Ainda é assim. Nasce o nenê, o pediatra dá um ha-ha-ha ali, e vai terminar, sobe o nenê, aí ficam até termina a Não cesárea. existe contato pele a Não, pele. lá não, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz contato pele a pele lá nesse hospital, não tinha banqueta. Nunca vou esquecer. Aí só tinha aquela mesa de parto, uma banqueta que era um banquinho de três pernas. Não sei se você é do interior, mas parecia aqueles banquinhos de tira-leite, sabe? Leite de Sei, vaca. sei. Parecia isso. E era um negócio meio com almofada, mas quase sentando no chão, né? E Tipo um banquinho de manicure ali para pessoa. para a pessoa parir, né? E daí, na época, ela tinha feito o plano de parto, imagina, estava isso em 2014, né? Em uma cidade pequena, eu falei, não, faz teu plano de parto, vamos lá, né? Aí ela tinha no plano de parto que ela não queria posição de litotomia. Só que eu só tinha a, a mesa de E parto e o banquinho de tirar leite. o banquinho de tirar leite. Aí foi e nasceu no banquinho de tirar leite. Aí eu falei, não, não tem condição. Daí eu comprei uma banqueta para cada hospital. Eu falei, não, Aí não. você já deixava lá. Não, eu doei. Eu falei, não, por favor, né? A galera Isso foi. roubou? Não, porque não Não, usa. ficou lá. Ninguém usa, não. Ninguém usa. Agora ainda o pessoal que chegou depois, quando eu ainda estava lá, usa mais, né? Mas na época que eu cheguei lá, o pessoal não usava. Aí essa foi em Passo Fundo, Não, em Erechim. Foi em em Erechim. Erechim. Aí eu já E era aí, você obstetra, criou a tudo. residência lá. Isso foi o quê? Aham. Foi alguma verba? Rede Cegonha? Foi, Alguma coisa? Foi o não, quê? foi do Ministério da Saúde. A gente Uhum. conseguiu, com o Conselho Nacional de Residência Médica, a gente fez o programa e abrimos para um residente, né? Ai, E, aham. E eu me lembro que eu queria fazer mesmo a residência focada numa assistência humanizada ao nascimento, sem episiotomia, sem fisteler, e uma outra deficiência que eu sentia que era da cirurgia ginecológica. Então, eu ia falar bem assim, eu chegava na entrevista, falava, olha, gente, eu não vou formar vocês para serem esteroscopista, videolaparoscopista, fertileuta, nada. Eu vou formar vocês para vocês irem para uma cidade de 150, 200 mil habitantes e trabalhar. Vocês querem fazer uma coisa a mais? Vocês acham que isso aqui não é o lugar, né? Pode até fazer, você vai estudar aqui, né? A carga horária era bem organizada, né? Com 60 horas e tudo. Não era aquela coisa excruciante da residência, né? era Porque com eu. dignidade, né? Super legal isso. Não Não. costuma ter. E aquela situação, como que você vai cobrar humanização com alguém se você não é humanizado? É, né? E quando eu fui o chefe da residência, a gente formou. Eu ajudei a formar 6, né? Na época que eu era o chefe da residência. E a maioria das residentes, daí o legal foi só residente mulher ainda. O único residente homem desistiu. E as residentes mulheres que vieram eram muitas de fora. E de fora, fora mesmo. Tinha gente do Pará, tinha gente do Maranhão, de Goiás. E eu sempre falava bem assim, eu falava, olha, vocês vão visitar o pai de vocês, a família de vocês vão tranquilos, assim,
Não vai ser um dia que não vim no plantão, vai... Porque eu acho que o serviço de residência, como era uma residência menor, ele tinha que se virar sozinho, sabe? Não tinha que ter Uhum. aquela dependência do residente. Eu acho que o residente estava lá para ser uma troca, ele ia aprender a gente, né? E a gente ensinar ele a aprender e em contraponto ele também ia ajudar no serviço, né? Mas ele não era aquela situação que é E tem não é alguns serviços uma que pedra filosofal que se o negócio, se ele não tivesse lá, não ia não acontecer. ia Ninguém ia levantar a bunda da cadeira para isso aí. trabalhar. É, isso daí. Eu sempre falava nas reuniões. Falei, ó, a residência não é para que o plantonista Encostar, não exista. É, isso aí. Eu falei, esgoto ó, encostar em cima é, do residente. eu falei bem assim, ó, o hospital tem que ir se virar sem a residência. E foi muito legal, porque eu tenho muito orgulho das residências que eu formei, assim, é, eu falo com elas, eu vejo, E para é onde que muito elas bonito. foram? Uma continua em Erechim, que é a Tamires, que é eu sou padrinho de casamento dela, eu falo, é minha filha mais velha. Aí tem a Fábio e a Luma, que a Fabiana está no Maranhão, né, em Imperatriz, e ela Sério? casou, Ela tá está Imperatriz? em Imperatriz, lá no Maranhão. Sabe que eu tenho uma turma lá, né? Ah, é? Eu tive dois colegas de residência que foram para Imperatriz, o Igor e a Elisa. Ah, a Aí Elisa depois eu Canguçu? conheci. É, Ela a trabalha com a Elisa. Elisa Canguçu, a Fabiana. Ah, olha, que legal, que Aham. legal. Ela trabalha com a Elisa. E a Luma está no Pará, está em Marabá, e a Bruna e, e a Gislaine ficaram ali no Rio Grande do Sul. A Gislaine está em Erechim, está em Passo Fundo, e assim, é muito legal ver elas trabalhando, assim, e a gente trocando figurinha, e elas falando, não, quando a gente veio para cá, a gente fazia isso, nossa, era uma coisa totalmente diferente. E quando a Fábio foi para a Imperatriz, que ela contou da Elisa, por isso que eu sei, que é o Humaniza Eats, né? Aham, ela criou o Ela Humaniza que Eats. Hoje em dia a Elisa nem tá no Humaniza Eats mais, eu acho. é, é, Mas na época dela falou, nossa, eu cheguei lá e vi e fazem quase tudo que você faz assim. Eu falei, é isso aí, é o que eu queria que vocês fizessem, né? Só que dá um burnout uma hora, sabe? Eu tive um burnout bem grande na docência, na faculdade, né? E da residência quando eu vim para o Paraná. Nem foi no Rio Grande do Sul, sabe? Porque no Paraná eu me deparei com uma outra realidade, sabe? Então, porque lá, as pessoas que estavam indo lá na residência queriam muito aquilo. Então, você via, era muito bonito. Por exemplo, a Luma, ela tinha se formado no Rio e veio lá para uma cidade pequena. E ela tinha um filho pequeno, e no interior é mais difícil de arranjar trabalho. É muito poucos plantões, né? Não tem SAMU, por exemplo, não tem. E ela tinha que ter condições, né, para fazer a residência. Tem o salário de residência, mas tem filho e tudo, né? E ela fez brownie para vender. Então você via que eram pessoas que estavam, né, ali e tudo. Quando eu vim para cá, eu me deparei com uma realidade um pouquinho diferente. O pessoal tava, mas eu não vou fazer obstetrícia, eu vou só cesárea. Eu vou. Daí tu falava, porra, tia, mas tanto é que muito aqui, daqui os residentes daqui eu não, sabe, não tive aquela relação legal, sabe? Não, tipo, de lá, assim, a gente tinha uma relação de amizade, de paternidade. Aqui ficou uma relação meio tipo, é o louco da humanização. Daí eu falava, porra, cara, poxa, mas, porque eu só vou fazer cesárea mesmo, eu não quero isso, não vou me. Eu falei, mas por que e aí fazer você isso? mudou para onde aí no Paraná? Para minha cidade, para Cascavel, Uhum. né? Aí eu trabalhei em Cascavel e Toledo, que é a Então cidade você limítrofe voltou perto. para Voltei casa, para só que casa. quando você chegou no hospital você não se sentiu muito em casa. Não, eu me sentia um pouco, tipo, eu pensei, eu voltei, eu falei, não, vou voltar, vamos lá, ó, já tenho experiência de, pô, montei uma residência, e que deu certo, sabe?
Eu vim quando eu Bombando! bomba. Não, meu maior orgulho foi que duas residentes que estavam em Passo Fundo, onde que eu fiz residência, vieram fazer optativo onde que eu era, abrir a residência. Então, poxa, eu tava falando, não, olha só, os caras de lá estão vindo pra cá. Então, a gente tá muito foda, cara. E eu venho pra cá com aquela coisa assim, vamos lá. Aí depara aqui, eu chego, compro o livro para entregar para os residentes aqui, e vamos lá, vamos reinventar a roda. Aí eu falo, putz, Banho né? de água Tá? gelada. Total, assim, total. Daí eu falei, não, acho que minha parte de ensino de obstetrícia acho que já acabou, né? Não, não é. E eu entendo também, eu acho que claro que nem você falou, essa geração de médicos de hoje é uma geração diferente. É uma geração que quer mais o bem-estar, né? Só que o que eu acho inadmissível é assim, não, você quer teu bem-estar? Beleza, tá. É ginecologia e obstetrícia. Eu acho que hoje eu defenderia de separar as especialidades. Você é só obstetra. Ponto. Porque acontece isso mesmo, não acontece? Né? Você Eu sabe sei que que tem interligação, mas, poxa, acontece. Tem gente que faz muito mais obstetrícia, tem gente que faz muito mais gineco, e você tem. sabe o que eu acho triste? É que às vezes eu conheço um ou outro residente que eu falo assim, cara, essa pessoa não tem tato. O que eu faço com essa pessoa? Aí, secretamente, eu fico pensando assim, ai, nossa, esse cara podia, sabe, fazer só cirurgia ginecológica. E aí eu fico pensando assim, velho, as pessoas que precisam de uma cirurgia, de tirar o útero e tal, elas precisam de pessoas empáticas, de pessoas pacientes, de pessoas com uma boa escuta. Sim, Então, assim, eu realmente me pego às vezes pensando que eu chuto para a ginecologia, quem não tem empatia, para ver se salva, porque é muito grave você ser escroto com alguém que está parindo. Mas eu acho que não é o melhor caminho, sabe? Para é, poder escoar isso, sabe? Eu acho que deve ter algum outro jeito, é, sabe? Mas eu sinto isso às vezes também, sabe? é. Não, eu acho que às vezes a pessoa não está na vibe de fazer a obstetrícia. Não tá, ela não quer. E às vezes é que quando a pessoa não se entrega para as coisas, eu sou muito penso no comprometimento. Você tá no jogo, você tá ali, tentou naquilo, vamos lá, né? Tamo junto. É gineco e obstetrícia, eu vou atacar nos dois. Mas o cara que chega, não vou ser gineco, não vou ser, não quero obstetrícia, mas eu vou fazer sexologia depois. O cara não vai ser bom obstetra, não vai ser bom ginecologista. Ele vai atrapalhar, porque ele vai ser aquela pessoa que é médico, ele tem uma especialidade, e vai chegar e falar, tipo, por exemplo, aquela para funcionária dele, mas você vai ter de parto? Não, entendeu? Porque ele não vai saber nenhuma coisa, não vai saber nem outra coisa, né? Na realidade é isso. E a gente vê muito isso, né? A gente vê muito médico falando isso. Mas para que parto? Né? Parto é coisa de ogro, coisa de índio. Então, eu, eu acho que assim, ó, primeiro vem da formação. Acho que a gente tem que mudar isso na formação médica, né? Então, tentar mostrar que o parto ele é uma situação que é diferente. E o médico tem que entender isso. O médico, sem ser, né? Como quando falo isso da nossa especialidade, eu me sinto como se eu chegasse e falasse assim, fazer dieta para diabético para quê? Tem metformina, tem o Ozempic, mas para que você vai fazer dieta? É a mesma coisa, entendeu? Então, a gente tem que pegar essa consciência que, por exemplo, cara, não é porque você é endócrino que você vai ter essa noção da obstetrícia, entendeu? Que você vai desempoderar. Vem desde a formação.
Eu acho que a formação que tem que vir, que é a formação do médico. A gente tem muita gente, por exemplo, plantão, que vem com medo da cesárea, com medo do parto, porque, eu conheço tal médico e o médico falou mal. E e assim, é diário a gente vê isso, sabe? E isso eu me sinto mal, assim, quando vejo um colega médico que fala isso. Eu fico assim, cara, eu falei, você não fez faculdade, né? Não pode não ter feito faculdade. Eu não sei, sabe? Eu acho que é importante a gente lembrar também do nosso contexto, assim, de segundo o país com o maior número de cesarianos do mundo, sabe? Alguém abandonou a ideia de um parto normal, ou nunca houve um parto normal, né? A pessoa nunca vivenciou, nunca teve essa experiência, porque que esse nome é meio esquisito, né? O que é normal? Mas entendo a ideia, né? Porque realmente o normal é o menino sair pelo Sim, buraco onde ele entrou. Mas agora, o que é a questão? Quando a gente vai fazer uma retrospectiva da história também, de como foram sendo atendidos os partos nos últimos 100, 150 anos, a gente já entrou ali dentro de um túnel de medicalização do parto, né, ali nos inícios dos anos 1900, quando criou o hospital e alguém achou que isso é um bom business, trazer o parto para o hospital. Esse parto hospitalar, ele já foi rodeado já de penduricados que não precisava, né? Desde a posição que a mulher ia parir, ou que a pessoa ia parir, até a instrumentalização por conta de posições inadequadas do parto. Aí surgiu o anestesista que falou assim, deixa comigo. eu E resolvo. assim, as pessoas, eu dei, a oficina de boas práticas que eu dei, duas mulheres falaram assim, olha, minha mãe me pariu, ela nem sabe o que aconteceu. Ela estava lá, tomou uns remédios, que poderia ter sido um Buscopan com Plasil misturado com algum anestésico inalatório. O bebê saiu, que era ela, horas depois, ou um dia depois, encontrou com o bebê de novo, sabe? Então, assim, esse foi o parto que foi acontecendo nos últimos anos. Até agora há pouco, ninguém nunca tinha questionado as questões de episiotomia, de Cristeler, de eu vou dar uma ajudinha aqui pro bebê nascer. Então, assim, e esse é o contexto de quem veio antes, tá? Quem chegou agora? Às vezes o internato dele, a experiência de obstetrícia foi num hospital que reproduz ainda todas essas E violências. que tem muito, né? Ainda Que tem muito, tem muito. né? Eu, É a eu, maioria, na verdade, né? É, que você faz a mulher de cobaia, que, tipo, relato de uma pessoa fazer duas episiotomias, uma de um lado, outra do outro, para um estudante treinar de um lado e o outro do outro, sim. sabe? Assim, usar as pessoas assim de cobaia mesmo, sabe? Então, assim, e Múltiplos aí, toques, tipo, dois, múltiplos três. toques, assim, não, agora vai você lá, tá com X centímetros de dilatação, sabe? Vandola fez um comentário aqui, eu vou ler o que ela escreveu para a gente. Alguém tinha falado mais cedo de que na cidade dela não tinha anestesia também, analgesia de parto. Ivan falou, por isso a importância de doulas na atenção primária, doulas no SUS, doulas como política pública na educação perinatal, doulas como agente de saúde na educação sexual e reprodutiva. É sobre isso. Inclusive, assim, quando a gente fala um pouco da gentrificação do parto, né? Teve aí uma matéria no jornal lá em BH falando sobre partos de luxo, que podem custar até 50 mil. E assim, na boa, eu nem postei eu postei sim sobre isso, mas quem está aqui me ouve, gente, por favor, não pague uma internação particular para ter um parto. Isso eu
acho isso, não sei como é que é isso para você, se isso é comum. Eu acho isso de uma furada tão grande, sabe? Porque é você esperar que vai dar tudo certo no parto. Se alguma coisa sair do eixo, um bebê ir para o CTI neonatal, a mulher precisar de alguma coisa, de precisar de uma internação prolongada, você simplesmente sai daquele hospital totalmente endividado, sabe? Então, A, rea- assim, a realidade hoje, né, é que você tem que ter o plano, né? E o plantão do plano, o plantão suplementar é muito intervencionista. Então, eu acho que a internação totalmente particular é, às vezes, inviável, porque sim, pode complicar, sim, pode ter internação no TI e tudo mais. Eu acho que tem que se melhorar o SUS e os plantões suplementares. Eu acho que tinha que se sim, regular, isso tinha que se regular, ponto, entendeu? Todo, se você pensar como mercado, né? Por que o parto, se você pensar, o parto era uma coisa, né, 10, 20 anos atrás, vamos voltar. O parto era uma coisa de gente humilde, né? Era do SUS. Se é SUS vai ter parto, né? No interior parta de aqui, né? pobre, Isso, era de né? Quem é pobre. pobre vai parir. Tinha essa coisa. Hoje, porque assim, daí formaram-se médicos que não assistem parto. Hoje o mercado existem poucos médicos que assistem parto. E ficou um filão. E agora se voltou, né? Porque é experiência. E daí se tem, né? Partos que é de luxo, 50 mil. Se você vai, a realidade de BH, São Paulo, tem parto 100 mil reais, eu já ouvi falar, A né? grande questão, né, é que quando você conta da sua história, a Van coloca isso sobre a questão das doulas, por que que você está aqui hoje nessa live? Porque um dia Uma uma doula. doula chegou lá e mudou sua cabeça, sabe? Ah, Então eu acho que é muito importante a gente não esquecer isso, porque a doula, ela entra em muito lugar onde o médico é incapaz de entrar, sabe? Ele não dá e conta. sabe o que, Até mesmo e assim, sabe o que começa a acontecer hoje? É que ah, tem muito enfermeiro obstetra que se coloca como doula. enfedoula é uma coisa É uma complicada. coisa. Não, é horrível. E as doulas estão cada vez mais sozinhas. Elas ficam. E a gente tem que defender. Eu acho que quem que trabalha com humanização e entende como a, o parto em si, parto sem doula, né? A doula é o pilar da humanização, né? A doula é da mulher, não existe doula de equipe, eu sempre, né? Totalmente, assim, essa É, doula de estimação, ela é uma não, pessoa que está sendo silenciada, claro, né? Porque se você coloca uma doula lá na sua equipe, você está comprando o silêncio dela, ela vai te denunciar, ela vai falar que aconteceu isso e aquilo você naquele tá parto, subornando, você tá né? Você subornando. está subornando uma É, pessoa que ela não está lá pela equipe, ela está lá pela pessoa que está parindo. sim. Então, assim, quando você fala que a doula é o pilar da humanização, acho que é aí que entra mesmo essa ideia de que, olha, será que a gente está fazendo tudo errado também? Pensando assim, a gente tem que investir mesmo na educação médica, nas residências médicas e melhorar a formação. Mas quem está lá ensinando o povo a ser obstetra é podrão, entendeu? Sim. É, Agora, e se a gente de repente capacitar, treinar as doulas, elas estarem dentro dos hospitais, será que elas não vão fazer uma transformação e vão catalisar muito mais rápido, de maneira muito mais eficiente, e protegendo, inclusive, os partos das pessoas? eu acho Sabe, assim, eu acho que tinham que ter centros formadores de doulas de hospitais, né? Porque se você vai ver hoje, os centros formadores de doulas não tem uma ligação. Eu não sei se o Sofia chega a ter um curso de doula, né? pois é, eu acho que já teve, mas Uhum.
Quem é de BH e tá na live, conta aí pra gente que eu não sei essa informação. Então, eu acho que hoje a gente poderia começar a ter cursos de doulas também em hospitais e fazer com que as doulas que estão aprendendo também estejam no hospital. Mas também não adianta botar podrão ensinar doula, né? Porque senão também não adianta. Eu acho que tem que se ter pessoas que queiram formar pessoas e que essas mulheres, essas doulas estejam protegidas, estejam inseridas nos hospitais, né? Sim. Porque elas que vão conversar, elas que vão falar com a paciente, elas que vão falar com o médico, elas que vão criar aquela chama assim da dúvida, né? E eu fui um que foi aquela coisa, será que eu estou fazendo certo, né? Gente, Então, olha que interessante, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, que o nosso treinamento como médico faz a gente ficar muito num lugar de pessoa que não pode ser questionada nunca, né? E aí quando chega uma figura e fala assim, olha, querido, vamos atualizar, porque realmente é isso aqui que a gente não vai querer e tal. Então, assim, eu acho até que é um incômodo, né? Assim, eu trabalhei num hospital privado que, que se lançou como o primeiro hospital privado que atende planos de saúde, que trabalha na linha da humanização, porque tem uma ambiência muito interessante, muito legal, foi construído para isso. Em uma das reuniões de equipe, a pessoa que estava na gestão na época falou: mas assim, a gente faz a gentileza de ler o plano de parto, né? Assim, faz um favor de ler o plano de parto, mas assim, né? Ou eu acho que é muito difícil para um médico estar nesse lugar de ser questionado, né? Mas precisamos de mais, né? Precisamos de mais disso. Porque médico é gente, né? E a médico, gente nem sabe ser gente direito, né? A gente falou sobre isso no início da live, que é assim, ferramentas, soft skills básicas de empatia. uhum, Também sim. precisamos. Não, Então, assim, é, vamos é, melhorar mesmo. Precisamos urgentemente. é que, claro, a formação médica não é uma formação fácil. São 6 anos, mais residência. Então, uma formação média, né, antes de 9, 10 anos, nós não estamos aptos a trabalhar, né? Então, é uma formação excruciante, é desafiador todo esse processo. E, poxa, também é difícil. Pô, vou escutar uma pessoa que fez uma formação de 30 horas de curso de doula, né? Mas tem regulamentação para carga horária de computador. Aham. Mas às vezes fica, né? Eu já escutei isso de médico. E tem uma boa parte da minha realidade que não sabe a diferença de enfermeiro obstetra e doula. Daí, escutar esses parto com doula, né? Eu já escutei uma vez que, como é que é? Ah, mas você é a favor desses partos domiciliar. Eu olhei, eu falei, mas eu não tenho que ser a favor de nada? Ah, não, você é a favor, não. Eu falei, eu tenho a minha paciente. Ela quer, né? Ela não tem nenhum fator de risco que eu informei. Ela optou pelo parto domiciliar planejado. Ponto. Né? Complicou. Como pode complicar qualquer situação? Pode complicar dentro do hospital, não pode? Pode. O que é o correto para um médico fazer? Abandonar a paciente ou estar na porta do hospital se você se comprometeu com ela? Então, Não, gente, as é, pessoas, elas é têm vontade de punir a paciente pelas escolhas dela. dela. E isso é Gente, a gente não tá lá revoltante. para ser juiz da vida de ninguém, não, Não, e gente. outra coisa, a paciente que foi no parto domiciliar, né, e precisou transferir, será que essa paciente não está com uma frustração muito grande? Todas as Não, escolhas, a pessoa tá se sentindo a pior pessoa, pessoa do mundo, todo mundo, entendeu? aí, Super frustrada. aí chega,
ó, esse nenê que ficou internado na UTI aqui, daquela mãe lá que tentou em casa. Ah, nossa! E a gente sabe que é isso. Não adianta a gente tapar o solzinho com a peneira, e que assim, até naquele governo horrível, né, existiu um cara carioca que foi num cargo, né, do Ministério da Saúde, que o cara, na verdade, é ridículo, né, é ridículo, sem falar, que queria punir o parto domiciliar, que colocou no Conitec, né, uma situação. Gente, por que não você acolher as mulheres? Por que não? Poxa, você tem um serviço único, né, de saúde, você tem um plantonista 24 horas nesse hospital, né? E médico tem que e o obstetra tem que parar de querer pensar, ai, mas eu vou resolver a complicação dos outros. Como se ele conseguisse resolver as dele. É um sistema único, né? Você está lá para acolher. Tipo, um exemplo, né? Uma vez eu usei esse exemplo, porque aí você resolve a complicação do enfermeiro obstetra, eu falei, e resolvo o DIU da cavidade que o cara do posto colocou também, o médico ginecologista do posto, porque eu faço cirurgia ginecológica. Por que o cara não resolve, então? Então, eu posso... Ai, gente, assim, É ridículo esse isso, lugar né? de salvador da humanidade, tá todo mundo fazendo tudo errado, só eu que faço certo, assim, é errado de tantas formas, sabe? Mas o pior disso é saber que a gente só compromete a situação de uma pessoa que está num lugar de vulnerabilidade, simplesmente Por essa porque cultura. assim, ela não consegue nem ter o que ela precisa, porque na hora que a pessoa precisa, ela ela chega num sistema que vai julgar e questionar ela por tudo que aconteceu, inclusive complicações que qualquer um estaria sujeito. Eu não Inclusive, sei se assim, você se revolta com isso também, né? não, Porque aqui é uma realidade muito, muito frequente, né? Eu faço backup de parto domiciliar, né? E a gente, nossa, se precisa uma transferência, eu fico na frente da paciente, né? Quem sofre a violência daí sou eu. Você vai ver, vai matar alguém, porque bibi, não, bibi, bibi, é horrível. As bibi. pessoas que precisam de uma transferência de parto domiciliar também, BH, às vezes, as equipes que atendem, em Minas, lá em BH, são enfermeiros obstetras, algumas vezes eles combinam de falar assim, olha, só vamos para o hospital tal se você chamar um obstetra particular lá no dia, Uhum. porque assim, não dá para a gente chegar lá com você e você ser atendido pelos plantonistas, porque caso contrário, vai ser bullying eterno, sabe? E assim, Não, ainda quando é a transferência da gestante, da parturiente, a gente consegue defender. O problema é quando o nenê precisa ser transferido. Porque nós temos um problema na obstetrícia, mas a pediatria é eu um não sei, assunto. não gosto de falar de pediatra. Não é, eu acho que a gente tem que ver também, né? Mas é um assunto espinhoso, a pediatria. É, é um assunto muito espinhoso, inclusive, assim, em qualquer circunstância, né? Porque a impressão que eu tenho é que o pediatra fica achando que a gente quer que o bebê morra, Sim. né? Assim, que a gente está matando o bebê ali ao longo do parto, Uhum. juntamente nós e a mãe, assim, juntos, para poder prejudicar a criança. Eu Não, acho que elas têm convicção disso. e é muito que não entender qual lugar na fila do pão que está, né? Um dia, quando eu estava indo no Rio Grande do Sul, eu respondi. Que a Joana está vendo a nossa live e Ah, aí começou a mandar. não, Perdão. eu falei para uma pediatra, né? O neném não tinha nascido bem, mas pode acontecer. Uma porcentagem de nenê precisa de reanimação. E ela veio para mim assim, período explosivo prolongado. Eu falei, olha, se todos os neném nascessem bem, eu não precisava de você. Medir pesar
eu sei medir pesar. Mas se todos os neném nascessem bem, o que você estaria fazendo na minha frente? Então, vira as costas e vai fazer o teu trabalho, que eu estou fazendo o meu. Ponto. Eu acho muito complicado mesmo. Porque assim, por que você é obstetra? É para atender o parto que não tem nenhuma intercorrência, então por que você está ali? Eu acho que isso também são situações que eu já escutei muito na minha vida, por exemplo, mas você ofereceu parto domiciliar para paciente que tinha um parto anterior? Eu falei, sim, mas esse é um filé mignon. Eu falei, tá, eu não é um filé mignon ou não, eu sou um especialista, né? Nós não somos especialistas. O que um especialista faz? Resolve o específico, o mais complexo. Então, eu acho que a gente tem que parar com essa historinha de a gente tem que resolver o fácil. Não, a gente tem que formar pessoas que resolvam o que um especialista, o que outros não resolvem, vão resolver. A realidade é essa, né? E, e quando eu indico muito parto domiciliar, muito, né? Às vezes a paciente chega para mim, tem um parto anterior hospitalar que nem foi comigo e não foi uma experiência boa. E eu já olhei para ela e falei, olha, você não vai ter uma boa experiência no hospital. Mas contigo? Não, nem comigo. Mas por quê? Eu falei, porque o teu lugar não é no hospital, né? Você é baixo risco, você tem um parto anterior. Existem estudos mostrando que, né, o parto domiciliar, nesses casos, ele é melhor, com menos violência e tudo. Então, a gente tem que ver isso com outros olhos. Você tem que, claro, ter equipes que você confia também de enfermeiro obstetra, que existe muita equipe que só vê o dinheiro também, né? Mas você tem que dar opção para a mulher, né? E quando você dá essa opção, você é muito criticado por tudo, né? Como você fica como defensor dos partos em casa. E não é, Não, e gente. sinceramente, eu acho muito arriscado, às vezes, um segundo parto ser no hospital. Não dá tempo de chegar. Ia ser Sim, muito mais tranquilo se todo sim. mundo tivesse preparado para o menino nascer em casa mesmo, sabe? Nossa Aham. Senhora. Ó, Eu que eu diga. aí vem outra polêmica. Você já viu que eu sou polêmico, né? E os partos domiciliar não planejados, né? Que é isso daí, já um parto anterior, já teve um parto rápido até, aí tem um menino de casa. Aconteceu isso ano passado comigo, né? Esse ano também aconteceu, agora esses dias atrás. Ah, Quando começou a rir. não, foi muito legal porque a paciente veio no consultório no final da manhã, eu examinei, contrações irregulares, não fiz o toque, né? Eu totalmente contra toque, né? Fui, vi o batimento, estava tudo bem, estava tudo legal. Falei, ó, vai para casa, eu tô de boa, qualquer coisa me liga, tá? Dois partos, o parto anterior foi rápido, né? Liguei pro marido de tarde, ó, como é que tá fulano? Não sei, eu tô trabalhando, não me ligou, tá de boa. Então tá de boa, né? Não me ligou também, né? Beleza. Ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Eu fiquei. Aí cheguei em casa, aí a gente tem aqui a senha que eu falo para minha esposa, falo assim, ó, eu acho que vai ter nenê. Quando eu falar acho que vai ter nenê, a gente já fica mais, né, Uhum, assim, mais né, antenado. mais antenado. Eu acho que vai ter nenê. De repente me manda mensagem, e começou as contrações mais fortes, estou indo para o hospital. Eu falei, beleza. Tô descendo no carro, de repente vejo uma videochamada dele. Deu atento. Doutor, doutor. Daí olha assim, coroando. O que eu faço? Eu falei, faz assim. Eu falei, primeira coisa, calma. Segunda coisa, pega a coberta. Nasceu, não tira ela do lugar onde está. Me manda a localização que eu estou indo aí e coloca a coberta em cima, né? Que eu estou chegando. Aí fui, mandou a localização, eu cheguei. Aí cheguei, o nenê estava bem, estava tudo em ordem. Daí eu peguei, né? Não cortei o cordão, deixei o nenê assim, aqueci, fui com ela, deitei ela na cama. Aí e já chamaram o SAMU também, daí já veio o SAMU, daí o SAMU, poxa, o cara falou, olha,
tá nascendo o nenê. Daí só veio a USA, né? Com isso, só veio a USA com enfermeiro, né? Falei, poxa, o que você não entendeu que tá nascendo o nenê? Você é retardado? Precisa de um médico, então, né? Você vai transferir uma puerpa. Tá, porque daí eles vêm o enfermeiro, depois eles chamam a USA com o médico. Nossa, mas que burocracia! Não, Mas essa com o enfermeiro já não servia mesmo, não? Tipo, não tem lá aqueles plástico. tem, Como é que tem. chama, gente? De Aqueles papel alumínio? alumínio. Não, daí chegou lá, ela foi, daí ela ficou com o nenê ali, tudo chegou, daí eu falei, ó, fica tranquila, eu tô aqui, tá tudo bem, a gente mediu a pressão, não tava nada. Ela vai fazer a transferência com o plano dela, a gente vai no hospital com o plano dela, né? Daí eles falaram assim, não, a gente só vai levar, né? E eles queriam usar o plano por causa da hotelaria. Eu até Aham, coloquei, eu falei, vocês não querem que eu ligue para as enfermeiras obstetras para terminarem o parto aqui, né? Que a gente tem uma aham. equipe, né, que pode, que eu conheço. Não, não, a gente vai no hospital. Então tá, né? Então, daí eu fui É lá difícil a pessoa também que não planejou um parto e, domiciliar ficar tranquila também em e casa, né? mas sabe que em pacientes que têm mais de um filho, eu estou começando a colocar como plano no plano de parto, que é a parte de parto domiciliar não planejado. O que que ela quer? Se ela quer que chame uma equipe de enfermeiro obstetra, e o que que Ai, que legal. porque você tem que colocar isso também. É raro, mas Ai, não é tão raro não, viu? mas você tem que colocar isso na hora da consulta, Sim. né? Ó, e se nascer em casa, o que que você vai fazer? O que que a gente vai fazer, né? Uhum. E às vezes dá certo, né? Às vezes dá bagunça igual, mas a maior parte das vezes dá certo. E daí a gente foi pro hospital, daí eu avisei o pediatra e tudo, a gente fez os primeiros cuidados, e daí tem no CFM que o médico não pode ir em casa, né? Existe isso. Mas assim, o que eu faria nesse momento? Ia deixar lá, tô esperando na porta do hospital, entendeu? É, Olha, é, eu é uma sempre coisa. atendo com o enfermeiro. Olha, a gente falando agora sobre o contexto de assistência ao parto privado, né? Eu sempre trabalho com enfermeiro obstetra, por uma questão de segurança, por uma questão de, enfim, realmente eu acho que só faz sentido dessa forma, Senão a inclusive gente se, pelas questões de senão a gente se imprevisibilidade do sobrecarrega. parto. E a gente Não, se fica muito sobrecarrega. sobrecarregado, Uhum. muito. E, inclusive, até assim, eu falo quando, por exemplo, você chega no hospital, a pessoa com trabalho de parto ativo, você precisa fazer a internação dela, você vai deixar a mulher sozinha, sabe? Sim. E aí já é uma coisa complicada, porque. Ah, e a doula, né? Pois é, a doula era para estar lá também. E às vezes é Uhum. uma coisa que fica um pouco cara para a pessoa, né? Sim, Contratar todos os profissionais. Mas, sim. enfim, o que eu tenho feito é, número um, a pessoa já tem um parto normal anterior. Eu, dependendo da situação, de onde ela mora, eu já falo para ir direto para o hospital, porque em BH a gente tem um hábito, às vezes a enfermeira obstetra vai em casa avaliar, ver Uhum. se é, se não é, sabe, para não perder um pouco dessa janela. Mas é isso, a gente tem as equipes de enfermeira obstetra que atendem parto domiciliar e tal. Mas das vezes que isso aconteceu, a gente acabou levando a pessoa para o hospital. E, assim, são situações que a gente tem que se organizar para poder ver qual que é a maneira mais segura, né? Mas, assim, definitivamente a maneira mais segura é ter alguém, E alguém. alguém minimamente capacitado para poder Sim. prestar essa assistência. Eu, felizmente, em todos os casos, tinha um enfermeiro obstetra também, e foi bem legal. Mas, assim, quando eu penso dessa questão de parto domiciliar, eu tendo a pensar assim também, poxa, vão ter as pessoas que vão querer essa ideia logo de cara, que já tinham esse plano, embora seja muito raro no nosso país hoje em dia, né? Apesar de
de fazer parte da história de toda a população, né? Todo mundo tem um Sim. parente que nasceu em casa. Mas a outra coisa é, por que que as pessoas também, às vezes, elas buscam o parto domiciliar como a única alternativa possível, né? Quando o parto hospitalar, ele é absolutamente violento, ele é absurdo, ele é inadmissível. E assim, próxima live, inclusive, vai ser com Tainá, que ela tá lá em Ilhéus, e lá ela tem uma realidade, principalmente para baixo de Ilhéus, ali lá em Porto Seguro, as pessoas só têm parto domiciliar. E aí já entra um outro problema, que é assim, pessoas que não têm critério para ter parto domiciliar, que tem algum fator de risco, elas optam por ter parto domiciliar mesmo assim, porque ir para um plantão não dá. Simplesmente não dá, sabe? Então, assim, é duro, né? É Eu fiquei duro. muito feliz, Nelson. Acho Uhum. que a gente está chegando ao fim aí da nossa conversa, mas de fazer esse giro aí agora pelo sul do Brasil, conhecer um pouquinho da realidade, né? Sim. Nossa, que legal. Legal. Achei que foi muito rica assim, Ah, essa foi, conversa. foi. Né? E é uma coisa que a gente teve, eu tive uma discussão no grupo dos ex-residentes de onde que eu fiz residência, que é, é crítica de plano de parto, é crítica de com enfermeira obstetra, é crítica com doula. E um dia eu coloquei assim, sabe aquele dia que você não tá no teu dia bem, assim, que tu. E vi isso, eu falei, olha, não tá na hora de vocês que estão aí, né, em Passo Fundo, ver o que está sendo feito de diferente para as mulheres estar buscando isso daí? Será que não é vocês os loucos e elas não estão certas? Porque, né, quando você tem essa opção, né, você tem que repensar. Por exemplo, pacientes com fatores de risco. Às vezes a mulher com 2 cesáreas anteriores quer ganhar em casa, às vezes uma mulher com uma cesárea anterior que quer ganhar em casa. É porque ela não vê um futuro, não vê uma chance dela ter o desejo dela respeitado no hospital, né? E o mais interessante é que a maioria das mulheres que querem muito parto domiciliar são esse perfil, né? A paciente que, né, ou o paciente de um primeiro parto já domiciliar, vai para o segundo domiciliar. Então, o que que eu falei isso, o que que o sistema hospitalar obstétrico tem que melhorar para conquistar a confiança dessas mulheres, né? Eu acho que isso é o principal, né? E isso muitas vezes tem colega que mas você assumiu a gestante no final da gestação. A resposta que eu sempre falo, olha, a tua gestante vir comigo fala mais sobre você do que de mim, né? Porque se você teve 40, 30 semanas, 35 semanas para ler essa mulher e você não conseguiu ler, isso fala mais sobre você do que de mim. Mesma coisa a mulher que não tem uma condição de parto hospitalar e quer ir para o parto domiciliar. Ela está pedindo um Uhum. socorro, na verdade. Ela está falando, olha, olhem para mim, por favor, mudem, pelo amor de Deus. Então, Porque eu sei que eu vou chegar no plantão, vou ganhar uma cesárea de cara. isso aí, é perfeito isso daí, né? Ou ela vai e paga essa equipe cara, entendeu? Então, o que que essas mulheres estão falando, né, é muito um socorro, né? Olha, olhem para mim, olhem, poxa, mudem, melhorem, né? Vejam que existem pessoas que querem essa experiência. Não é 60% da população não quer cesárea, entendeu? Então, eu acho que é muito mais sobre isso, é muito mais sobre essa reflexão, é muito mais também, isso é uma minha culpa minha, né? Que eu não sou muito de me envolver em sociedade de ginecologia, não sou muito, eu acho que é um monte de velho que não tem noção de nada e só quer cagar regra, né? Ai, menina, acabei de entrar É, na de Minas Gerais, mas eu vou te confessar, encontrei lá um tanto de gente entusiasmada, sabe? Tipo, mas um tanto de gente perguntando assim, nossa, mas por que que ninguém quer se filiar e tal? Eu acho que é, é,
vários dilemas, assim, vários dilemas. Isso. E eu acho que a gente tem que começar nós, né, mais jovens, pessoas com outra mentalidade, a participar. Porque senão vai ser aquelas mesmas pessoas com aquela formação antiga, aquela mentalidade antiga, e que a gente vai ser sempre, né, ficar refém do conservadorismo, em vez de você ser liberal, em vez de você respeitar todas as situações, respeitar todas as formas de família, respeitar a pessoa, o ser humano em si, né? E sem Pois ter é. preconceito, sem ter nada. Eu acho que isso que é o mais importante hoje também. Porque a gente fala, e que nem eu coloco a minha culpa. Falo, mas não participo também, né? Inclusive, eu acho que nosso recado final aí parece que vão ter as eleições de conselho tutelar, né? Vai ser Isso. que dia? Você tá sabendo aí desse negócio? Eu acho que daqui uma semana ou duas. Então escolham aí bem quem que vocês vão votar, exerçam mais uma vez a cidadania aí para poder escolher pessoas que estão alinhadas, né, com a sua visão. E é isso na vida, né? Domingo, valeu, Dai. Isso. Então, domingo já vai ser. Tem muita gente que fez planilha, de mostrar candidatos legais, aí dia 1º de outubro. E assim, gente, muitas reflexões, falamos aí sobre a importância da doula, talvez aí uma crucial para a transformação, né? A transformação em políticas públicas, né? É Que inserção, né? inserção, Inserção delas. a transformação que vem, e assim, só uma coisa que eu acho que a gente tinha falado, assim, que de maneira geral as pessoas entendem que parto é coisa de pobre ou parto é coisa de rico, acho que não é por aí, a parto é coisa de gente, sabe? E, enfim, bora evoluir todo mundo. Parto é vida. Parto é a forma com que a gente chega, né? Parto é uma forma de preservação da própria vida. Da própria né? vida, isso. Uhum. Porque que nem tem agora, esse parto humanizado. Eu quero parto, mas não quero parto humanizado. Ai, gente, dá pra fazer uma live só para falar mal da palavra humanizado. Mas, enfim, é isso. Dia 5 de outubro, você está convidado. Você foi na live da Carol, você ouviu você lá. Sim, Não sei se ficou lá o tempo fiquei todo. bastante. Ela falou, eu fiquei. Uma coisa que marcou na live dela foi que ela falou bem assim: eu me cadastrei no Médicos Sem Fronteiras, mas eu achava que nem eu me chamar. Eu achei espetacular. Pois é, a live da Carol Zafalon tá gravada aqui no meu Insta, a do Nelson vai ficar também. E semana que vem, já é semana que vem, dia 5 de outubro, vai ter live com a Tainá Aguilar. Ela é ginecologista obstetra, trabalha lá no mesmo hospital que a Carol. E ela tem várias histórias para contar lá das assistências que ela está prestando nesse hospital novo, nessa maternidade que abriu lá. Muita coisa diferente, duas realidades se encontrando ali, uma cidade super cesarista, que todo mundo lá só faz cesárea, que é Itabuna, e lá por baixo, lá em Porto Seguro, é esse lugar onde a pessoa com duas cesáreas, todo mundo quer parto domiciliar. Então, assim, esse mix de realidades que ela está lá no meio desse caminho em Ilhéus. E esperamos vocês lá. Tem que conferir a questão do horário depois, mas vai ser dia 5 de outubro. Eu acho que ainda vai ser às 19 horas. Nelson, eu quero só agradecer, foi sensacional. Eu só peço Amei desculpa de novo ter remarcado. Ai, gente, esquece isso. A vida é assim, cheia de imprevisto mesmo. E Tá bom? Pode contar sempre comigo aí. Tamo junto. Ai, que ótimo. Olha, muito obrigada. Valeu e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.